Sejam bem-vindos, ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e como o nome da nossa instituição, o Vale do São Francisco, então a gente sempre tem buscado cenários que tragam essa pegada do contexto, dos espaços, Estamos aqui em Remanso, ao fundo temos aí o Lago Sobradinho, e ao mesmo tempo tem esse espaço aqui que é o Lago Seca, E esse diga-se de passagem, não sei como é que está agora, mas ele era o maior lago artificial em espelho d'água do mundo. Não sei se continua sendo o primeiro, mas se não, é um dos maiores do mundo. Portanto, esse processo de enchente e vazante, ele é artificial, que é a Xerxes que controla a vazão de água. Então aqui a gente tem ao fundo lá o Lago Sobradinho, e também tem esse trecho aqui de vazante, Então, de uma certa forma, você tem aí a questão da seca, da água, você tem a forte presença da natureza, mas a interferência do homem que controla, da barragem, que controla a vazante. Então, esses elementos, essas contradições aí que nos constituem. Então, esses elementos que não são elementos que estão explicitamente postos, que constituem a nossa paisagem. Então, a ideia é também a gente estar trazendo, à medida que a gente apresenta assim, os nossos escritos, faz o comentário dos manuscritos, discute métodos, fala sobre a escrita acadêmica, mas que também a gente possa trazer também essas paisagens, tá compondo, os nossos discursos, as nossas reflexões, seja como elementos inspiradores, poéticos, trazendo a sensibilidade articulada com a produção científica, como fazer ciência, e também ensejando aí reflexões críticas, sobre o nosso modo de vida, etc. Então, sempre essa nossa intenção, de estar conversando com vocês, de estar produzindo esses vídeos, nesses espaços. Então estamos aqui, mais uma vez, para falar um pouco sobre a escrita acadêmica, conversar um pouco sobre algumas abordagens, no que diz respeito ao método, à produção do conhecimento científico. Dessa vez estamos com um artigo intitulado Narrar Experiências e Construir Sentidos sobre o Formar-se Professor. Esse artigo é da autora Eriedna Cardoso Guimarães e ele foi publicado na revista Artes de Educar, revista interinstitucional Artes de Educar, do Rio de Janeiro, volume 6, número 3, e esse artigo ele é deste ano, de 2020. E aí tem várias coisas assim interessantes, em relação a esse manuscrito, na verdade, Primeiro porque é um relato de experiência, E eu acho que é muito importante, a gente ratificar, o valor dos relatos de experiência como manuscritos acadêmicos, como uma escrita acadêmica. Infelizmente, o relato de experiência é um tipo de manuscrito que ele é visto de uma forma como se fosse inferior aos artigos oriundos de pesquisa no seu sentido mais convencional, Então, os relatos de experiência são importantíssimos, são válidos, E é uma outra possibilidade de uma escrita acadêmica, é uma outra possibilidade de compreensão, portanto, de produção do conhecimento. Mas, infelizmente, inclusive, algumas revistas não aceitam, relato de experiência. Mas a autora aqui, ela faz um relato de experiência
de uma disciplina que ela cursa, né, na pós-graduação, e que é justamente uma disciplina que vai tratar a questão da pesquisa autobiográfica, da narratividade. Então ela traz a experiência da passagem dessa disciplina e o impacto que ela vive nesse processo, né, de formação, mas também à medida em que ela tem as vivências, né, nessa disciplina. Então ela traz reflexões aqui muito interessantes, né, sobre a questão da pesquisa autobiográfica, da narratividade e dessa relação com a formação nessa passagem da disciplina. Claro que ela não fica presa só a isso, mas ela enfatiza muito. Então é um tipo de relato de experiência bastante rico, consistente, né? Acho que é uma referência, assim, pode ser uma referência no sentido de inspirar, né? A gente pensar a importância dos relatos de experiência no processo de formação. E a autora também traz, assim, uma série de reflexões, né? E de citações ou referências de outros autores sobre essa temática da narratividade, da autobiografia, né, da história de vida, nessa relação com o processo de formação. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns trechos, né? Então ela vai dizer assim que a pesquisa autobiográfica, né, ela está se referindo a um tipo de pesquisa autobiográfica, então visa explorar, né, os processos de gênese e de vir a ser dos indivíduos no espaço social, mostrando como eles dão formas às suas experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua existência. Então esse trecho é um trecho muito bacana, porque justamente nesse texto aqui a autora vai estar citando a Delore Monberger, que eu já comentei aqui em um dos vídeos, né? E é realmente essa ligação que existe dos processos narrativos e também da formação. Num outro momento ela vai dizer assim, que a pesquisa autobiográfica ela tem uma espécie de um compromisso, né, de compreender como os sujeitos constroem-se e são construídos pelo e com os espaços sociais que aparecem via sua individualidade, que é preservada, em especial nas escolhas temporais que fazem ao narrar suas experiências de vida e formação. Então, à medida em que os sujeitos estão narrando, eles também estão se dando conta, né? Eles estão se recontando e naquele momento também se reinventando, né? Como eles têm se constituído. Portanto, isso tem a ver com a questão da formação, né? E ela diz ainda mais. Ou seja, né, o ato de narrar, né, sobretudo narrar experiências de formação, é produção de leituras de si e dos espaços sociais que habitam em nós e que tentamos modificar ou não. Ou seja, as pesquisas biográficas, autobiográficas, narrativas, né, são pesquisas que, de uma certa forma, elas vão incentivar, né, focar, né, valorizar essa leitura que os sujeitos fazem de si, mas não só uma leitura de algo que é passado e intocado, né, intocável, mas uma leitura que é também uma reescrita, né? Então, à medida em que eu leio, eu conto sobre mim, eu leio sobre mim, eu também estou me reescrevendo, né? E aí ela faz uma citação aqui de dois autores muito importantes, né, dessas abordagens, que é a Maria da Conceição Passegi, e o Eliseu Clementino de Souza, né? Então eles dizem assim, dois grandes períodos, né, fazendo referência aí a uma autora desse artigo está fazendo uma referência aí a uma espécie de revisão de literatura que fala sobre a evolução entre aspas, dessas abordagens, né? E aí ela cita a Passegi e o Eliseu Clementino. Então, dois grandes períodos, né? Um primeiro período de eclosão das pesquisas autobiográficas e o das histórias de vida em educação,
que emerge nos anos 90, e um segundo momento de expansão e diversificação dos temas de pesquisa que se inicia nos anos 2000. Junto a estes momentos, temos as infinitas e imensuráveis contribuições das 8 edições do Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, CIPA, que sempre tem acontecido, né? Desde 2004, e que reúne os pesquisadores e sujeitos que optam por realizar pesquisas autobiográficas. Aí é interessante, assim, porque eu iniciei esse vídeo falando sobre a importância dos relatos de experiência, né? Mas também é válido, né, salientar a importância também desse tipo de pesquisa, né? Quer dizer, pesquisas que valorizam as histórias de vida, né, as narratividades, mas pesquisas que ao mesmo tempo elas engendram aí e desencadeiam processos formativos, ou podem desencadear processos formativos, né? Então é importante a necessidade também da gente ratificar essas abordagens, né? Então, mesmo que a gente, e que tenha muitas pessoas, né, como é o caso do Eliseu, dentre outros tantos pesquisadores que vêm trabalhando, né, fortemente, mas ainda, né, no campo da ciência, assim, de um modo geral, das ciências humanas de um modo geral, são abordagens que não tem ainda, talvez, assim, o seu devido valor. Então é como quase que uma analogia que eu faço, assim, da mesma forma que parece haver um olhar meio que, bom, relato de experiência não é um tipo de manuscrito muito válido, né? Essas abordagens biográficas, histórias de vida, assim, não são métodos assim tão válidos, né? Não é uma produção de ciência assim que mereça muita credibilidade. Então, e aí vem uma consequência curiosa, né, desse manuscrito, né, desse artigo. A gente pode chamar um artigo, né, um artigo como relato de experiência, né, é um artigo como relato de experiência, embora a gente sempre associe artigo como fruto de uma pesquisa no seu sentido convencional. Então acho que é uma coisa muito interessante e curiosa do artigo, né, de Eriedna Cardoso Guimarães, é que ela vai afirmar o relato de experiência dela, como o que ela vai abordar, né, um dos conteúdos, né, desse manuscrito é justamente a questão da narratividade, das histórias de vida. Então ela tá bastante engajada, né? Então era isso que eu queria sublinhar, né, da importância de manuscritos como relatos de experiência, né? E também, como eu tenho feito aqui, a valorização dessas abordagens, ou seja, de métodos e pesquisa, né? Pesquisa de um modo geral, e métodos, né, que vão focar, né, que vão apostar nessa imbricação, nessa relação entre a construção do conhecimento e o processo de formação, né, de transformação dos sujeitos.